Teria a igreja resposta para as questões de degradação moral que a sociedade vem enfrentando? A vida que eu levo, ela acaba anunciando Cristo? Tenho sido modelo e tenho sido exemplo? A minha vida, ela costuma temperar a vida de outras pessoas? Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a missão evangelizadora da igreja. Olá pessoal, paz e graça. Estamos aqui de volta mais uma vez nesse nosso bate-papo para conversarmos um pouco sobre essa missão evangelística da igreja e sobre o meu papel dentro dessa missão evangelística. Nós entendemos que a igreja está passando agora por um momento onde está enfrentando o maior desafio de toda a história dela, que é o desafio de ser sal e de ser luz no meio de uma geração corrupta, de uma geração pervertida. A gente percebe hoje que todas as nações elas estão passando por um colapso moral. E há um colapso moral sem precedentes. Há uma queda nos valores históricos que durante séculos eles foram alicerces da sociedade. E a gente não precisa explicar muito isso, porque essa é uma realidade óbvia. A gente percebe isso em todos os meios, nos meios políticos, a gente percebe isso na sociedade que a gente vive, a gente percebe isso até no meio da igreja. E a igreja, ela, até respondendo a primeira pergunta aí, né, ela teria resposta para isso. Bom, a igreja ela tem algo único, né? Ela tem uma riqueza que nenhuma organização do mundo possui, né? A igreja, ela é a fiel depositária da palavra de Deus. E isso não é uma filosofia, não é uma ideologia, mas na verdade é a verdade viva, né? Que pode transformar radicalmente a vida das pessoas e a vida das nações que vivemos. O mundo ele pode ser influenciado e ele pode ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Mas para isso é preciso ser modelo dessa palavra, porque quando uma pessoa muda, numa pequena medida, o mundo também muda. Então eu preciso mostrar para o mundo essa mudança na minha vida, para que o mundo possa enxergar o poder da palavra de Deus. Então a gente percebe aqui uma grande responsabilidade que a igreja enfrenta, que é passar por esse desafio, né? Esse desafio histórico, que é de ser modelo, de ser padrão, consciente da sua missão, se dedicando à salvação dos perdidos, transformação das nações. E essa é a missão que a igreja tem, né? Se você for ler ali Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso também corrobora com Mateus 28, 19, que diz que nós temos que ir fazer discípulos de todas as nações. E qual o poder que nós temos para isso? Está ali em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós e nós seríamos testemunhas, né? Ali Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A grande pergunta, na verdade, que nós temos é: como nós podemos transformar uma igreja? Como nós podemos transformar pessoas? Como nós podemos levar pessoas a obedecer plenamente esse mandato? É sendo luz. Eu preciso ser luz aonde eu estou. E você precisa ser luz aonde você está. Seja na escola, seja no trabalho, seja nos seus vínculos familiares, entendeu? Aonde você estiver, na academia, no ponto de ônibus, numa conversa ali com amigos,
você precisa ser luz, você precisa salgar, a sua vida ela tem que ser testemunho. A primeira coisa que nós precisamos entender é que as pessoas elas precisam de ajuda. E eu me lembro muito daquele episódio em que Jesus está ali com os discípulos e os discípulos questionam Jesus para que Jesus dispensasse aquela multidão, porque a multidão precisava se alimentar. E Jesus diz para ele: dê vocês mesmos que comer. E isso ecoa nos meus ouvidos, porque eu entendo que é um chamado de Jesus para que nós sejamos o alimento para essas pessoas. A nossa vida, nós temos que dar alimento a essas pessoas. A nossa vida ela tem que ser a resposta que essas pessoas precisam. A minha postura tem que ecoar na vida dessas pessoas de uma forma que as pessoas olhem para mim e digam assim: é isso que eu quero, essa é a vida que eu quero para mim. É isso que o Paulo está vivendo, é exatamente isso que eu preciso. Então eu preciso ser resposta para essas pessoas. E de que forma que eu posso ser resposta? Mostrando Cristo, apontando Cristo, através da minha vida. As pessoas elas precisam de ajuda e eu tenho que estar disposto a ajudá-las. Eu tenho que estar disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Mas envia não para anunciar apenas de boca, mas para anunciar com a vida. Todos os lugares onde eu trabalho, todos os lugares onde eu passo, eu tenho buscado assim, me esforçar, pagar meu preço, sofrer o dano, para conseguir fazer com que Cristo seja anunciado, com que o nome dele seja exaltado, com que as pessoas olhem para a minha vida e não vejam apenas pregações vazias, mas vejam testemunho, vejam uma postura de vida. Alguém que tem buscado agradar ao Senhor e tem buscado ser discipulado pelo Senhor. Né? Quando o Senhor nos envia, o Senhor está enviando todo um poder do Espírito Santo de mudança de vida, para que através disso as pessoas elas possam ser tocadas. Né? João capítulo 5, versículos 36, diz assim: as mesmas obras que eu faço dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. Então Jesus, a obra de Jesus, a vida de Jesus dava testemunho de que o Pai tinha enviado ele. E aí eu pergunto para você, a sua vida tem dado testemunho de que o Pai tem lhe enviado? A vida que você leva dá testemunho de que você é um discípulo? Então, essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, ainda no capítulo, no livro de João, no verso 10, capítulo 10, versículo 36, diz assim, não, desculpa, capítulo 17, versículo 3, diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu preciso anunciar a Cristo como o único Deus, como o único Filho de Deus unigênito, né? O Filho unigênito, ou primogênito. Eu preciso anunciar isso como Cristo, como aquele que salva, como aquele que tem poder. E eu preciso anunciar o Pai, eu preciso anunciar o Espírito Santo, mas para que eu faça o anúncio, eu preciso levar esse anúncio dentro de mim, de uma vida que tem sido mudada, de uma vida que tem sido transformada, para que as pessoas tenham a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Cristo. Né? Bom, nós precisamos entender que cada discípulo ele tem que ter uma consciência clara de quem ele é e de que ele foi enviado por Deus para o mundo. Em João capítulo 17, versículo 18, Jesus diz assim ao Pai: assim como você me enviou ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então eu me considero um enviado pelo Senhor. Eu considero que a minha vida ela é um apostolado, porque a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Eu preciso considerar que a minha vida é um apostolado. Eu preciso considerar que a minha vida é um envio. E de que eu fui enviado por Cristo para anunciá-lo e para anunciar o Pai.
e para anunciar o poder do Espírito Santo de mudar pessoas, de transformar pessoas, né? João capítulo 20, versículo 21. Jesus já tinha ressuscitado e ele diz a seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também te envio. Então nós somos enviados por Cristo, porque Cristo foi enviado pelo Pai. E qual tem que ser a nossa vida? Se você for ler ali Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Pois se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, pelo Senhor morreremos, porque quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Amados, essa palavra ela é poderosa. Algumas pessoas leem essa palavra assim de uma forma muito desleixada, como se estivesse lendo um jornal da manhã. Mas eu leio essa palavra de uma forma que eu quero buscar trazer isso para que ele seja vivificado em minha vida. Esse entendimento de que eu não posso viver para mim mesmo. E eu nem posso morrer para mim mesmo. Eu preciso viver para o Senhor e morrer para o Senhor. Porque quer eu viva, quer eu morra, eu pertenço a Cristo. Então a minha vida contínua, diária, seja lá onde eu estiver, num curso, no trabalho, com amigos, o meu linguajar, o meu comportamento, ele tem que ser o tempo inteiro de uma forma que anuncie a vida de Cristo. De que anuncie o poder do Espírito Santo, o poder transformador. E esse é o meu objetivo. De viver uma vida onde continuamente eu vivo uma vida apostólica, uma vida enviada, uma vida onde as pessoas possam olhar para mim e ver que o Senhor ele é poderoso para mudar pessoas, para transformar pessoas, para levar essas pessoas a serem, a produzirem novos discípulos, que também queiram amar o Senhor, que também queiram ser transformados pelo Senhor, e isso na vida diária. E lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 até o 20, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele está comigo. Ele está comigo no meu dia a dia, ele está comigo no meu trabalho, ele está comigo onde eu estiver. E a minha postura e o meu comportamento, ela tem que ser uma postura e um comportamento consciente de que Cristo está ali comigo. É uma igreja que vive missão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Respirando Cristo, vivendo Cristo, testemunhando Cristo, através da vida, através do comportamento. Essa é a missão da igreja. E é isso que a igreja precisa viver todos os dias, continuamente, no local de trabalho, nas casas, nas ruas, nas sinagogas, nas igrejas, no campo, em todos os lugares, em todos os dias, a qualquer hora, mesmo aos sábados. Assim era Jesus. E assim nós precisamos ser. Porque aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Minha oração por você nesses dias é de que o Espírito Santo transforme a sua vida a tal ponto que você não consiga esconder a sua vida dentro das ocupações do dia a dia, mas que a sua vida seja luz e que através dessa luz pessoas que estão vivendo na escuridão possam encontrar Cristo. Isso no dia a dia, não apenas nos cultos do fim de semana. Atos, capítulo 5, versículo 42, diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Que a nossa vida seja um anúncio constante de quem é Cristo, de quem é o Pai e do poder transformador do Espírito Santo de levar homens fracos a se tornarem poderosos em obras. Que o Senhor cumpra isso.
nas nossas vidas. Beijos no coração.